Olá! Nesta análise, vamos mergulhar num paradoxo bem do nosso tempo, o plástico. De um lado, é um dos materiais mais úteis que a humanidade já criou. Do outro, uma das maiores ameaças ambientais que já enfrentamos. Vamos lá entender essa história. Para a gente ter uma ideia da escala do problema, olhem só para este número. Só nos Estados Unidos, 2,5 milhões de garrafas de plástico são deitadas fora, a cada hora. Isso mesmo, a cada 60 minutos. É um número que ajuda a pôr a dimensão do desafio em perspectiva, não é? Isso leva-nos à grande pergunta, claro. Como é que algo tão revolucionário, tão útil, se transformou nesta crise global? Bem, para responder a isso, a gente precisa dar um passo atrás. Voltar ao básico mesmo e entender o que o plástico realmente é. Então, para entendermos o problema, precisamos de olhar para a ciência por trás de tudo. Para os blocos de construção, porque é na química dos plásticos que a gente encontra as pistas, tanto para a sua genialidade como para o seu perigo. No coração de todo o plástico existe algo chamado polímero. Pensem num comboio, um comboio muito, muito comprido. O comboio inteiro é o polímero e cada vagão, que é idêntico ao outro, é um monómero. Juntar um monte desses monómeros cria estas cadeias moleculares enormes e super estáveis. Agora, o mais interessante é que os polímeros estão por toda a parte. A natureza está cheia deles. O nosso ADN, a celulose das árvores, o látex, tudo isso são polímeros naturais. O problema que estamos a discutir hoje vem dos polímeros sintéticos, aqueles que nós criamos em laboratório, como o PVC e o PET. Ok, então nós criamos estes polímeros sintéticos. Mas como é que eles passaram de uma curiosidade de laboratório para algo que domina completamente o nosso mundo? A resposta está numa só palavra: versatilidade. A magia deles é que podemos ajustá-los para fazer quase tudo o que quisermos. Pensem só na combinação de superpoderes que isto representa. Um material leve o suficiente para embalagens, mas forte o suficiente para peças de automóvel. Resistente para guardar produtos químicos e, o fator decisivo, incrivelmente barato de produzir. Era sem dúvida a receita para o sucesso global. Mas, atenção, nem todos os plásticos são iguais. Existem duas grandes famílias. Os termoplásticos, como as garrafas PET, podem ser aquecidos e remodelados várias vezes. Isso torna-os mais fáceis de reciclar. Já os termorrígidos, como os cabos das panelas, uma vez que são moldados com calor, a sua forma é permanente. Não dá para os derreter e reprocessar. E ainda há uma terceira categoria, os elastomers, basicamente as borrachas. Eles têm aquela elasticidade fantástica, mas a estrutura química que lhes dá essa propriedade também torna a sua reciclagem bastante complicada. Um exemplo perfeito de como melhoramos os polímeros é a vulcanização. A borracha natural, sozinha, não era muito útil. Era pegajosa, fraca, mas ao adicionar enxofre e calor, Charles Goodyear transformou-a num material de super forte e resistente, essencial para a indústria moderna, principalmente para os pneus. Até agora só vimos as vantagens, certo? Mas é aqui que a nossa história dá uma volta irónica, porque a mesma qualidade que fez do plástico um sucesso, a sua incrível durabilidade, é precisamente a origem do problema. A sua maior força tornou-se a sua maior fraqueza ambiental. Há uma ideia que se ouve muito por aí, que os plásticos não são assim tão maus porque se decompõem mais depressa do que o vidro, que pode levar milhares de anos. Mas, na verdade, essa é uma simplificação muito perigosa. A realidade, mais uma vez, está na química. Aquela longa cadeia de carbono é tão estável, tão desinteressante para os micróbios da natureza, que eles simplesmente não sabem por onde começar a comer. É como se a equipa de limpeza da natureza não encontrasse uma porta de entrada. Por isso, os plásticos não se biodegradam de verdade. Eles apenas se partem em pedaços cada vez mais pequenos. E é aqui que o problema se torna realmente perigoso. Esta citação do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo explica perfeitamente o perigo dos microplásticos. E estes são os microplásticos, pedaços tão pequenos que são invisíveis a olho nu e impossíveis de filtrar da água. A vida marinha, desde o plâncton microscópico até às baleias, acaba por ingeri-los por engano. E assim, o plástico entra na base da cadeia alimentar global, começando uma jornada que, eventualmente, pode terminar no nosso próprio prato. Então, se o problema está na química do plástico, será que a solução não estaria em criar plásticos melhores? A inovação está a tentar fazer exatamente isso, com uma nova geração de materiais. Mas, como vamos ver, a resposta não é assim tão simples. Aqui é muito importante entender uma coisa. Bioplástico não significa necessariamente biodegradável. Bioplásticos são feitos de fontes renováveis, como a cana-de-açúcar, para a gente depender menos do petróleo.
Já os plásticos biodegradáveis são desenhados quimicamente para serem decompostos por micróbios. Um bioplástico pode ou não ser biodegradável. São coisas diferentes. E mesmo o rótulo biodegradável não é uma solução mágica. Como esta citação destaca, muitos desses plásticos precisam de condições muito específicas para se decomporem, como o calor e os micróbios de um aterro industrial, condições que simplesmente não existem no meio do oceano. A reciclagem, claro, continua a ser uma estratégia vital. Vejamos o caso do PET no Brasil em 2009. Cerca de metade foi reciclada, o que mostra um progresso real. No entanto, também mostra que a outra metade não foi, o que destaca o enorme desafio que ainda temos pela frente. Depois de toda esta análise, desde a química até ao impacto global, o que é que a gente deve reter? A lição fundamental talvez seja esta. A estrutura química de um polímero dita absolutamente tudo. Define a sua utilidade, a sua durabilidade e, no fim de contas, o seu legado no nosso ambiente. A mesma ciência que o tornou um milagre é a ciência que o tornou uma ameaça. Isto deixa-nos com uma última pergunta, para reflexão. O problema está inerentemente nas moléculas que criamos ou está na forma como escolhemos usá-las, descartá-las e valorizá-las numa cultura do usar e deitar fora? A resposta, muito provavelmente, está algures no meio.